Surfografia, episódio 12, take 1. Eu não sei vocês, mas eu estou contando as horas, daqui a pouco, os minutos para a estreia pela segunda vez do surf nos Jogos Olímpicos e agora com esse cenário que eu acho que anima ainda mais os amantes do esporte, que é as disputas realizadas em Teahupo'o, no Tahiti, na Polinésia Francesa. É o surf voltando para casa 100 anos depois do Duka Hanamoko ter dado essa ideia que na época parecia um delírio, mas isso é assunto para o final desse vídeo. Eu vou falar de previsão, vou falar dos favoritos, dos azarões nesse episódio do Surfografia. E lembrando a galera, quem não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações, comente, compartilhe o nosso conteúdo. Vamos junto construir essa história, né, galera? Sobre previsões, a galera que pega onda sabe que é sempre sensível esse assunto. E lá no Tahiti, ainda mais, né? Por ser uma ilha isolada no Pacífico. A gente tem já um panorama, estamos mais próximos do dia 27, que é o dia da abertura da disputa olímpica no Tahiti. Então a gente dá para perceber com um pouquinho mais de precisão a primeira semana dessa janela que vai do dia 27 até o dia 4. No dia 27, ondas pequenas, uma condição boa de manhã, mas o vento entrando de tarde. Então imagino que possa ser um dia para uma estreia, mas longe de estar épico. Mas como eles precisam de 4 dias para realizar todas as disputas até a glória do ouro olímpico, eles têm que encaixar nesses 9 dias de janela 4 dias com a competição na água. Então é possível, é uma chance remota, mas viável, da gente ter a estreia logo no primeiro dia da janela, no dia 27 de julho, que é o próximo sábado. No domingo, vento muito forte e ondas pequenas, então o domingo deve ser um dia descartado, a gente não deve ter competição por lá, pelo que as previsões indicam. Previsões, o nome já diz, são previsões, as coisas podem mudar de uma hora para outra. Mas domingo, olhando essa primeira semana da janela, é o dia menos provável para a competição. Na segunda-feira, tem ondas médias, período ali ganhando um pouquinho mais de volume, tem uma chance interessante para ser o segundo dia das disputas na água. Já na terça-feira, de novo, vento muito forte no quadrante, que deteriora as condições lá para Teahupo'o, então acho pouco provável que aconteça alguma coisa na terça-feira e também na quarta. A gente já tem um período subindo, mas um vento muito forte e também no quadrante que não ajuda a formação dos tubos por lá. Eu diria que a gente tem lá no primeiro dia da janela, sábado, e no terceiro dia, segunda-feira, uma chance remota de ter competição na água. O terceiro dia que a gente tem condições, talvez as melhores nessa janela da primeira semana, é na quarta-feira, que a gente tem vagas, ondas ali de mais ou menos 2,6, período de 12 para 13 segundos, que é um período médio. Período bom lá para o Tahiti são 14, 15 segundos, que a gente tem umas ondas mais sólidas, mais pesadas. Mas esse período ali entre 12 e 13 é interessante porque a gente tem um drop aparentemente um pouco mais fácil, sabe? Aquela crista rodando um pouquinho menos grossa, facilita um pouco o drop e tem a possibilidade do tubo ficar com uma formação interessante. Nada de espetacular, de ondas de 12, 15 pés. Acho que a gente vai ter no máximo ali no melhor dia dessa primeira semana da disputa do surf nos Jogos Olímpicos. Eu acho que a gente pode ter ali ondas de 6, 8 pés, quem sabe séries de 10 pés. A gente não vai ter nada nessa primeira semana assustador, com 12, 15 pés. É importante principalmente para a galera, tem alguns estreantes aí que estão envolvidos na disputa olímpica que jamais competiram no Tahiti nas provas de elite mundial, porque nem fazem parte da elite. Então eu diria que esse 1º de agosto pode ser o melhor dia da janela e o dia 2 de agosto também segue ainda com as mesmas ondulações presentes lá na bancada e a gente pode ter uma sequência de 2 dias seguidos de campeonato. Caso a gente tenha de fato a estreia no sábado, que é o 1º dia da janela, e a continuação, pelo menos em meio período, do dia 29, que é a segunda-feira, a gente pode ter nesse dia 1º e dia 2 de agosto, quem sabe até o encerramento, a coroação dos campeões, dos medalhistas do dia 2 de agosto. Mas a gente vai precisar que alguma coisa aconteça nesses primeiros dias de janela, o 27 e o 29, principalmente quando a gente dá para enxergar melhores condições. Se a gente não tiver nada nos primeiros dias da janela, a gente não encerra com esse swell mais sólido do dia 2 de agosto, dia 1º e dia 2. Então, a galera sabe, quem pega onda sabe, quem planeja viagens, planeja competições, até para assistir competições, sabe que tudo pode mudar em cima da hora, mas esse é o cenário da primeira semana
da disputa do surf nos Jogos Olímpicos. Então a gente tem que torcer para que essa condição melhore. A gente tem ondulações nesse período dessa primeira semana da janela, vindas um pouco no quadrante oeste, que faz justamente acordar o West Bow, que é a segunda onda da bancada de Teahupoo, que faz aquele tubo meio torto, meio virado, que é um pouco mais curto, mas que é muito poderoso, que ele não produz um tubo tão longo, mas rola um cilindro muito profundo por ali, e a galera tem a possibilidade de viver momentos dramáticos com esse swell se manifestando de oeste. Então, quem viver, verá. Vamos lá para favoritos? Cara, favoritos, a gente tem falado, eu já falei no Instagram, já falei por aqui no nosso episódio anterior, a gente tem um favoritismo acentuado pelo retrospecto no circuito elite mundial de um cara especial para nós e para o universo do surf de competição, que é o Gabriel Medina. O retrospecto dele na elite fala por si. São simplesmente 6 finais na elite mundial, 2 vitórias. Então, o cara que tem os melhores resultados no CT, no Championship Tour, quando a competição rola no Tahiti. Então, eu diria que o Gabriel é favorito à medalha de ouro. Ele está no contexto das medalhas, mas se a gente tivesse que apontar um único nome para ser favorito ao ouro olímpico, esse nome é o Gabriel. Isso não é ufanismo, não é, claro que tem amor envolvido, tem patriotismo, mas se a gente olhar, talvez a crítica especializada internacional também não vai fugir do nome do Gabriel como favorito ao ouro olímpico. Junto dele, eu diria que tem um grupo de favoritos, numa escala um pouquinho menor que a dele, que é John Florence, Jack Robinson e o local Caule Vast. Eu acho que o quarteto Gabriel, John, Jack Robinson e Caule Vast reúne características, qualidades que os colocam um pouco à frente dos demais. O Gabriel pelo retrospecto, o John por dominar a pipe como domina, também, né, recentemente fez a final com o Ítalo, que não vai estar nos jogos lá em Teahupoo, então o Jack Robinson tem vitória lá também, enfim, o Caule Vast é o mais local de todos no pico, o cara que melhor conhece na disputa olímpica. No masculino, ele é o cara que conhece a bancada como ninguém, e a Varrine Ferro, no feminino, acho que ocupa esse lugar, que os mais fissurados já devem ter visto até o Caule surfando Teahupoo de base trocada, invertendo a base dentro do tubo. Então é um cara que, por conta do conhecimento, eu acho que se inclui nesse quarteto dos grandes favoritos. Eu diria que azarões, a gente pode botar um outro grupo. Eu coloquei aqui um trio, queria ouvir vocês nos comentários. É sempre bom ouvir vocês, ver a galera repercutindo, comentando em cima, criticando, analisando, trazendo camadas aí, além do que eu já proponho por aqui de análise. Eu diria que nesse grupo, logo abaixo dos favoritos, a gente tem o João Chianca como um azarão, um cara que, pelo que já fez em pipe, como ele se comporta em ondas pesadas, em ondas de consequência, eu acho que ele está nesse grupo dos caras que podem chegar ali disputando medalha. O João Chianca, o Ramsi Burrian, o marroquino, acho que ele pode chegar junto e, quem sabe, né, conquistar um bronze, fazer um estrago ali. E eu diria que o Leonardo Fioravanti, o italiano também, com a dedicação dele à pipe, chegou mais cedo em Teahupoo, usufruiu do swell do começo de julho por lá. Então, eu acho que dá para observar ele também como nesse trio aí que eu coloco como um azarão. E eu queria destacar aqui, e queria saber de vocês a opinião sobre isso, ainda bem que não estão na disputa 2 tahitianos que são muito feras brabas lá no Tahiti, locais do pico que é o e-mail Chasmak. Parece um nome quase de um cara do leste europeu, mas é um tahitiano, não sei nem se eu estou falando sobre o nome dele da maneira correta, mas o e-mail que se acidentou lá no Pipe Masters para convidado no final do ano passado em Pipe, mas ele se sente muito à vontade em Teahupoo, assim como o Matar Hidrolê. Então, ainda bem para essa galera que eu falei aí, favoritos, azarões e todos os 24 competidores da batalha masculina do surf nos Jogos Olímpicos, ainda bem que o e-mail e o Matar não estão na disputa, porque eles fatalmente estariam no grupo aí que eu apontaria como favoritos, porque eles dominam a bancada realmente como poucos. E o Matar Hidrolê é de uma família que tem uma relação com a bancada especial. Quem não se lembra da vitória do nosso Bruno Santos em 2008, competindo, vindo da triagem, vice-campeão da triagem, campeão do evento principal contra o Manu Hidrolê, que é da família do Matar. Então a família tem uma relação com essa bancada muito especial. E tem um vídeo alucinante que está rolando de um swell pesado, só do e-mail, com o Matar, assim, protagonizando momentos extraordinários, mostrando realmente maestria ao lidar com essa bancada tão aterrorizante. Um recente swell que, assim, segundo me consta, aconteceu no começo de junho, e eles destacam nesse quase um curta-metragem só o Matar e o e-mail, realmente, assim, botando para baixo como ninguém, tirando altos tubos e protagonizando algumas vacas dramáticas também.
Já na batalha feminina, eu falei do Caule Vast como uma ameaça de um cara que domina a bancada de uma maneira muito especial. No feminino, a gente tem, recentemente, coroada como campeã da prova de chopo do CT, do Championship Tour, da Elite Mundial, a Varrine Ferroa está nesse local de favorita pelo retrospecto recente, pela maneira que ela lida. Ela não é local de Vairal, que é aquele vilarejo próximo ali a Chopo, mas ela é tahitiana e desde os 15 anos de idade, primeira vez que ela surfou por lá, ela vem desenvolvendo uma técnica muito especial para surfar as canhotas poderosas de Teahupo e, não à toa, está entre as grandes favoritas. Do grupo da Elite Mundial, que vai estar lá em Chopo disputando as medalhas, eu colocaria também Molly Picklum, Caitlin Simmers, pelas recentes performances, principalmente em pipeline, como elas domam ondas de consequência espalhadas pelo mundo. A gente mostrou aqui no Surfografia como a Caitlin surfa para a direita naquele projeto do Surfline Maps to Nowhere. Claro que a gente, Chopo, eu estou falando de uma esquerda, mas eu acho que diz muito sobre a técnica dela para os tubos também de frontside, ou seja, facilita muito essa relação com ondas de consequência, independentemente dela estar de front ou de backside. Colocaria nesse grupo eu aponto 4 favoritas, a Tatiana Weston Webb, sim, no grupo das favoritas, também pelo retrospecto recente. Mulher nota 10 na semifinal, perdeu para a Varrine no somatório, mas tirou a única nota 10 do confronto feminino lá em Chopo, então eu coloco ela nesse quarteto das favoritas e colocaria ali como azarias. Vocês sabiam que o feminino para azarões, o plural feminino para azarões, azarias? Entre as azarias, eu coloco a Luana Silva, brasileira, por ter construído, por ter evoluído para o surf no North Shore de Oahu, então tem uma relação com ondas sob fundo de coral e ondas tubulares especial, já bem desenvolvida, e também a Brisa Hennessy, que vem de uma temporada muito regular na elite mundial, é costarriquenha, defende a bandeira da Costa Rica, mas se desenvolveu para o surf também no Havaí e hoje em dia mora em Fiji, surfa Cloud Break nas Ilhas Fiji com muita frequência, então Cloud Break não deixa de ser uma prima de Chopo, então acho que a Brisa pode ser também quem sabe aí conquistar um bronze, chegar junto na disputa do ouro. Eu acho que dá para encarar ela como uma azaria. E voltando agora a falar uma coisa específica sobre o grande favorito, que é o Gabriel Medina, eu achei muito positivo, realmente fiquei muito feliz com a retomada da parceria do Gabriel com o Charlão, seu padrasto, que conquistou com ele tanta coisa, principalmente os 2 primeiros títulos mundiais, eles estiveram juntos, e eu acho que tem uma coisa, e eu recomendo a leitura, inclusive, do livro do nosso amigo Túlio Brandão, que conta minuciosamente a trajetória do Gabriel Medina, principalmente até o primeiro título, dessa relação que foi construída lá atrás. Eles fizeram um pacto quando o Gabriel ainda era um adolescente, dessa ascensão, da busca pelo título mundial. Não foi uma coisa só conquistada pelo talento do Gabriel, questões circunstanciais que o levaram à elite, e depois ele chegou a conquistar o mundo em 2014 com o seu primeiro título, o primeiro título do Brasil de circuito, porque a gente já tinha os títulos do Phil Hasman do longboard, os mundiais pro júnior da garotada no sub-20. Então, ver o Charlão de volta com ele depois desse período, que eu acho que foi muito frutífero, da parceria dele com o Andy King, com um técnico australiano que já competiu na divisão de acesso no começozinho do século XXI. Eu acho que ele retomar a parceria com o Charlão é muito positiva nas estratégias que eles acabam tendo a possibilidade de estabelecerem e também nessa questão emocional, afetiva. Afinal, acho que ele se apaziguando com a família, com a Simone, com o Charlão e voltando a compor essa dupla, eu acho que ele tem um momento de confiança, não só esportiva, mas também de conforto emocional, afetivo, para ir atrás. Ele não esconde de ninguém que o maior sonho dele é conquistar esse ouro olímpico. Eu acho que dá para perceber ele ali no circuito da elite mundial nessa temporada, um pouco guardando energia, guardando explosão. Eu acho que muito em função desse compromisso da disputa olímpica. Então acho que a gente vai ver o Gabriel lá no Tahiti para essa disputa de Jogos Olímpicos, cara, 100% comprometido, 100% focado nessa conquista da medalha de ouro, e acho que quem deve estar muito temendo esse Gabriel inteiro, presente 100% nesse objetivo, são seus adversários. Então acho que, de fato, vai ser muito maneiro, muito emocionante a gente assistir essa entrega dele, essa devoção, esse momento tão especial, culminando com essa onda que ele tem uma relação muito forte. Então acho que são uma série de fatores que, somados, fazem dele o grande protagonista, se a gente olhar nesse quadro geral. E o Charlão está com ele, contribui muito para esse processo.
Só mais uma coisinha, né, galera? Assim, eu gosto muito desses marcos temporais, né, dessas efemérides. Cara, a gente tem que lembrar, o Gabriel conquista o mundo em 2014, o título mundial, e o grande momento desse título mundial é a vitória dele em cima do Slater lá no Tahiti. Então, 10 anos depois, ele está diante desse grande momento, o maior momento da carreira dele, que eu acho que, colocando em perspectiva, o ouro olímpico agora talvez seja até mais importante. Eu diria não que o tricampeonato, mas que um título isolado, eu garanto que ele trocaria um ouro olímpico por um título. O que vocês acham? E outra coisa, para nós brasileiros, que eu acho importante contextualizar e pontuar, é que o Gabriel é campeão do mundo em 2014, no ano do fatídico 7-1, quando a seleção brasileira de futebol, a icônica seleção Canarinho, sofre a sua derrota mais acachapante, mais humilhante de todos os tempos, que foi para a Alemanha na semifinal da Copa disputada no Brasil. Então o Gabriel ascende a esse status de herói nacional no ano que a seleção brasileira produziu esse fiasco. Então agora, nesse ano de Jogos Olímpicos, a seleção brasileira masculina nem foi para Paris. E o Gabriel vai estar lá disputando o ouro olímpico, então acho que vai ser muito bom para essa afirmação do surf no imaginário do brasileiro médio, porque nós aqui já estamos cooptados, já somos desse grupo que é amante do esporte, mas acho que vai ser muito importante para a gente afirmar o protagonismo do surf nesse momento que o futebol está realmente deixando a desejar, né? Então, a gente pode dizer sim, eu posso encher a boca para falar que o Brasil é sim o país do surf. E a gente vai ter essa chance de reafirmar esse conceito, esse contexto agora no Tahiti, já, nesse final de semana, até os primeiros dias de agosto. Concordam? Solta o verbo aí nos comentários, quero ouvir vocês. Tem uma narrativa que eu, como historiador, pesquisador, jornalista especializado, me encanta desde que eu percebi essa questão cronológica, sabe? Pontos que se conectam na história do surf com grandes personagens. Eu tenho falado isso e vou agora discorrer sobre esse assunto no finalzinho desse episódio especial do Surfografia, às vésperas da disputa olímpica no Tahiti, do surf olímpico. De uma maneira muito especial, o surf no Tahiti, essa disputa, no maior evento esportivo da Terra, o surf ele se reconecta com as suas raízes. O surf, de alguma maneira, ele volta para casa nessa disputa olímpica de 2024, com a disputa olímpica da modalidade sendo realizada no Tahiti, porque não deixa de ser a Polinésia francesa, mas é o ambiente geográfico, né, da Polinésia como um todo. E o Havaí, como vocês sabem, faz parte da Polinésia, que eu costumo dizer que o Kelly Slater é o maior herói da era pós-moderna do surf. O Duka Hanamoko, para mim, como historiador, é o maior herói da era moderna, porque anterior à era moderna a gente tem um surf ancestral da própria Polinésia, do Havaí, das ilhas do arquipélago como um todo. Então o Duka Hanamoko, ele tem 5 medalhas olímpicas na natação. Ele é um grande difusor do surf, ele viajava para fazer exibições de natação e levava a sua prancha assim que os australianos conheceram o surf em 1915. Mas as participações do Duke, a gente tem essa narrativa, cara, que eu acho muito especial da trajetória do Duka Hanamoko como um difusor do surf pelo planeta e na conexão dele com essa questão da disputa dos Jogos Olímpicos no Tahiti nessa temporada. É como se o surf voltasse para casa, porque o Tahiti, Polinésia Francesa, está ali no círculo polinésio, que o arquipélago do Havaí faz parte. Então o Duka Hanamoko, ele é um grande nadador olímpico e difusor do surf, como surfista que era, sangue nobre, havaiano, né, criado, aprendeu a nadar em Waikiki e aprendeu a surfar em Waikiki e se configurou um grande nadador e um grande surfista. Pois bem, o Duke, ele participa de 4 Olimpíadas. A galera, a maioria das vezes, só percebe as 3 que ele foi como nadador. Pouca gente sabe que ele, em 1932, já com 42 anos de idade, ele participou como reserva do time do Havaí de waterpolo. Mas o que é mais importante para a gente aqui nessa história é as participações dele como nadador. Ele estreia em Estocolmo, na Suécia, em 1912, conquistando uma medalha de ouro e uma medalha de prata. Na segunda participação, depois da Primeira Guerra Mundial, em 1920, na Antuérpia, na Bélgica, ele também consegue 2 medalhas, dessa vez 2 de ouro, uma nos 100 metros livres, que ele era um ícone máximo, ele era recordista mundial, ele desenvolveu inclusive uma técnica que os caras chamavam de Duke's Kick, que era o jeito de bater as pernas do Duke, que acabou sendo uma referência para atletas de todo o planeta. E ele encerra o seu ciclo de medalhas em 1924, aonde? Em Paris, ou seja, 10 anos depois, olha, mais uma efeméride daquela precisa de um século, 1924,
o Duque conquista sua última medalha, que foi uma medalha de prata em Paris, nadando, e logo depois ele começou a difundir a ideia, que naquela época parecia um delírio, um devaneio, de que o surf se transformasse num esporte olímpico. O surf não estava nem difundido além das fronteiras do Havaí. Para a gente ter uma noção, nem a quilha tinha sido desenvolvida. A quilha é um advento inventado por Tom Blake, que foi um pupilo do Duke no início dos anos 30. Então, antes do advento da quilha, quando as pranchas ainda eram produzidas de madeira, pranchas ocas, sem quilha, o Duke não escondia de ninguém o desejo de ver o surf se transformar num esporte olímpico. Pois bem, 100 anos depois da última medalha olímpica do Duke, o surf faz a sua segunda edição da disputa da modalidade no maior evento esportivo da Terra, na Polinésia Francesa. Então, por isso que eu digo que o surf, 100 anos depois da última medalha do Duke, ele meio que volta para casa na medida que é usada a bancada de até a Rupo na Polinésia Francesa, no Tahiti, como palco dessa disputa olímpica, precisos 100 anos, um século depois da última vez que o Duke bota uma medalha olímpica assim no peito, estufa o peito para comemorar esse momento histórico. Então, onde quer que ele esteja, ele está lá, eu acho que feliz, observando essa volta do surf para casa nessa disputa olímpica em 2024. Curtiram essa viagem histórica? Eu acho muito rica, muito saborosa essa narrativa e queria ouvir vocês. Soltem o verbo nos comentários. Inclusive, falando sobre comentários, a gente teve um comentário, vários maneiríssimos. A gente tem um recente do G. Frigo, que deve ser um jovem surfista, que conversando outro dia dentro d'água, no line-up, com um cara mais velho, fazendo uma analogia que uma geração um pouco mais experiente, brasileiros médios, viam o Ayrton Senna como um grande herói nacional. E hoje em dia muita gente enxerga o Gabriel Medina como um herói nacional. Inclusive o Gabriel não esconde de ninguém que o seu maior herói no esporte é o Ayrton Senna. Então, que bacana a gente poder enxergar o surf chegando a esse patamar de produzir protagonismo suficiente para ser enxergado um surfista, no caso o Gabriel, como um herói nacional, pegando da onde o Senna, da onde o Guga Kirten, da onde grandes nomes, inclusive do futebol, que vive um momento de menos protagonismo, de Ronaldo Fenômeno, de Ronaldinho, de, Pelé, o icônico Pelé. Então, que bacana que o nosso esporte pode produzir ídolos que possam ser encarados como heróis nacionais. A gente, eu acho que nas nossas vidas, conversando sobre surf, às vezes com uma pessoa mais velha, um avô, uma avó, às vezes um taxista, um cara de um motorista de aplicativo. O surf extrapolou a praia, né? Extrapolou a audiência do surf hoje em dia, se espalhou muito em função desse protagonismo dos brasileiros para além do mar, de nós fissurados. Então é muito maneiro a gente observar esse ganho de audiência, esse momento de brilhantismo dos nossos surfistas no cenário nacional e internacional hoje em dia, na boca do povo. O surf está na boca do povo. Nesse cenário todo de brilho, de protagonismo, não dá para esquecer que além do tricampeonato do Gabriel, além de todo esse panorama na elite do surf mundial, a gente tem Ítalo Ferreira como dono da primeira medalha de ouro na estreia do surf nos Jogos Olímpicos. Carissa Moore no feminino e Ítalo Ferreira no masculino, que inclusive vai estar comigo comentando lá no Grupo Globo as emoções dessa segunda edição do surf nos Jogos Olímpicos. Então, a gente deve a essas estrelas do surf esse cenário, esse momento de brilho intenso. E lá atrás eu falei dos favoritos, dos azarões, nem citei ainda na nossa equipe Felipe Toledo e Tainá Hinkel. Eu acho que o Filipinho pode tirar proveito, inclusive, desse panorama, dessa previsão, que não indicam ondas tão espetaculares, tão perigosas, tão grandes. Vocês já imaginaram o Filipinho saindo de um tubo de backside com aquela técnica que ele tem refinada de grab rail e dando um aéreo full rotation na boca do tubo? Pode, inclusive, chegar a disputar medalha, pode, inclusive, quem sabe, até ganhar o ouro olímpico. Acho que os 24 surfistas no masculino e as 24 mulheres no feminino têm a chance, estão lá sonhando com isso. E todos têm o direito de sonhar. Então, não só Gabriel na batalha masculina e João Chianca, Filipinho também tem chance de chegar junto. Não só Tati e, como falei, Luana, como Mazaria, Tainá Hinkel também, criada na clássica canhota da Guarda do Embaú, tem uma relação com esquerdas tubulares. Claro que está iniciando o seu processo de amadurecimento nessas ondas de consequência, mas já fez um treinamento e está lá. Enquanto a gente está gravando aqui, ela está lá, se dedicando aos treinamentos. Rolou uma semana de treinamentos
rolou o campo de treinamento que a gente colocou no episódio anterior de Surfografia, que foi junto da prova do CT. Mas agora, antes dos jogos começarem, a galera, com a estrutura montada pelo COB especial lá no Tahiti, pôde treinar assim, dias seguidos, ondas médias, ondas pequenas, todo tipo de cenário. Não rolaram, na verdade, todo tipo de cenário não, porque não rolaram aquelas bombas que amedrontam o mundo inteiro, mas rolaram condições médias, condições boas, e a galera tá lá ficando cada vez mais íntima. Esses que não tinham intimidade, como no caso a Tainá e a Luana, especificamente. Quem chegou até o final do vídeo, eu sei que meus vídeos são sempre longos, com muita fala, com muitos assuntos misturados, então quem chegou até aqui, obrigado por ter vindo até aqui. Eu quero vocês comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal. E como eu falei nesse episódio do G-Frigo, no episódio para frente eu posso falar do comentário que você vai fazer agora, depois de assistir o vídeo. Eu achei esse bacana porque ele colocou em contexto essa construção dos heróis do esporte nacional, surf, automobilismo, futebol. Então, quem fizer um comentário maneiro, quem sabe no próximo episódio eu vou falar por aqui também. Beleza? Então, bora assistir essa emoção da segunda edição do surf nos Jogos Olímpicos, o maior evento esportivo da Terra, Ioraná.